Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Nesse dia 4 de abril, estamos aqui para cultuar o nosso Deus, nesse culto da ressurreição, porque Ele vive. Convido você a entrar no tempo de culto, de adoração. Vamos começar o nosso culto com o prelúdio. Convido você, a um tempo de adoração, abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. João, capítulo 20. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. A ressurreição de Jesus. João 20, de 1 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Glórias ao nosso Deus. Nós não vimos, mas cremos. A esperança da vida, da salvação do Senhor, aquele que venceu a morte. Convido você a cantar comigo, Aleluia ao Cristo Redivivo, hino 272 do nosso inário. Já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá,
Joelho, presbítero, por favor, nos eleve a Deus uma oração de adoração. Pai amado, obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa, rendendo ao Senhor toda a adoração que o Senhor é merecedor. Queremos, ó Pai, nesse dia tão especial, que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Aquele, ó Pai, que numa demonstração de amor se submeteu ao teu plano, vindo à terra, dando a sua vida por amor a cada um de nós. Obrigado porque através do sacrifício do Senhor e da sua ressurreição, a gente pode ser reconciliado contigo, ó Pai. Recebe do teu trono o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, por tão grande bênção, ó Pai, que o Senhor acrescentou à nossa vida, por um dia sermos também escolhidos por Ti. Fica conosco em cada ato desse culto. Assim pedimos e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido ainda os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20 mesmo. Nós vamos ler aqui do verso 19 ao 23, e depois o verso 30 e 31. Jesus aparece aos discípulos. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós temos agora uma oportunidade, irmãos, diante dessa verdade maravilhosa, de nos achegarmos ao Senhor e confessarmos as nossas faltas. O Senhor trouxe a possibilidade do perdão, da reconciliação. Hoje podemos nos achegar diante dele, confiados no seu sacrifício e na vitória sobre a morte, e confessarmos nossos pecados e termos paz com Deus. Paz seja convosco. Através do Senhor, hoje nós podemos ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. Que assim seja na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Vamos orar nesse instante, confessando ao Senhor e buscando dele o seu perdão. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, porque hoje comemoramos, ó Deus, mais uma vez, a vitória do Senhor sobre a cruz, encravando nela nossos pecados, onde o Senhor venceu a morte e nos dá vida. Obrigado por essa obra tão maravilhosa, perfeita, eficaz. Obrigado, Senhor, por teu amor em nosso favor. Obrigado porque o Senhor foi até a cruz, obediente até a morte, e obedeceu e venceu, e pode nos dar vida hoje. Nesse instante queremos confessar ao Senhor que temos errado o alvo, Senhor. Temos errado no pensamento, nas atitudes, no falar e no omitir de falar, de fazer. Queremos pedir o teu perdão mais uma vez. Limpa-nos das nossas faltas, Senhor. Coloca-nos em condições de andarmos nos teus caminhos, de servir o Senhor de maneira agradável a ti. Obrigado porque somente por teu sacrifício, somente por aquilo que o Senhor fez em nosso lugar, podemos ter esse privilégio, a reconciliação. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão nesta hora. Nós fazemos isso no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Convido os irmãos agora a cantarmos mais uma vez o hino de número 282, A Grande Comissão.
salvação que com amor profundo dá o Deus grandioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Oh, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo e quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchamos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre conosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa, o Evangelho de Jesus, essa mensagem divinal que encanta, espalhando graça e luz, cheia de bênção do glorioso Deus, que conhece os excluídos seus, cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dar-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar e confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Amém. Glória ao nosso Deus. Vamos orar nesse instante, consagrando aquelas ofertas, dízimos que têm sido depositados nos caixas da igreja para a manutenção da obra, para crescimento do seu reino e também para manifestar nossa adoração, nossa fidelidade em reconhecimento ao sustento que o Senhor tem nos trazido. Oremos. Senhor, recebe, ó Deus, e consagramos a Ti tudo aquilo que tem sido trazido, ó Deus, para que esta igreja administre em favor do Teu trabalho, do crescimento, da pregação do Teu Evangelho, Senhor. Clamamos também por aqueles, ó Deus, que gostariam de estar entregando seus dízimos e ofertas, mas por um momento talvez de fragilidade, de dificuldade financeira, não tem podido fazer isso, ó Deus. Clamamos para que o Senhor traga sustento, para que o Senhor traga oportunidade de trabalho a esses irmãos, a essas famílias. Esteja também com aqueles, ó Deus, que têm passado necessidades diversas. Sabemos que o Senhor tudo vê, o Senhor tudo pode. Por isso, depositamos, ó Deus, diante do Teu altar, o nosso clamor, o nosso pedido, sabendo que o Senhor é bom e misericordioso, ó Deus. Recebe a nossa adoração, nosso louvor. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Pastor Gustavo. Saudamos, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, um tempo aqui onde nós só podemos estar online com os irmãos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, pela alegria de caminharmos juntos, nossa comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Temos a palavra de Deus como único livro, regra, fé e prática, e desfrutamos da comunhão dos santos.
Nossa alegria hoje é culto de ressurreição. Agradecemos a Deus pela bênção de podermos ver o nosso Senhor e Salvador ressurreto dentre os mortos. Esta é uma data especial no calendário cristão, onde nós lembramos do sacrifício e da sepultura e agora da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Queremos parabenizar os nossos irmãos aniversariantes da semana. Hoje nós temos a Amanda, temos o Kaique, temos a Cristiane e o André, mais um ano de casamento, temos o presbítero Daniel e o nosso irmão Marcondes. Dia 6 nós temos nosso irmão Roberto Bebert, dia 7 nós temos a Cláudia, dia 9 o nosso irmão João Ricardo e dia 10 o pequeno Marcos Pavione. Deus abençoe as suas vidas, louvado seja o nome do nosso Deus por vocês estarem tendo uma data especial de aniversário nesta semana. Nos congratulamos com a família e com você, meu querido, por mais um ano de vida que Deus os concede. Queridos, nós continuamos assim, caminhamos hoje com culto online, posteriormente será um dia reservado para a família, então logo após o culto não teremos as atividades de escola dominical, mas estaremos todos reunidos em família, agradecendo a Deus numa data especial de culto de ressurreição. Em dias normais nós estaríamos com um grande café colonial aqui, com os irmãos, mas isso fica para data posterior. Continuamos nessa caminhada online, assim, se você tiver o desejo de participar, basta que você acesse o nosso site, ipsat.org.br, ou então o nosso Instagram, ipsatélite, e lá você terá os links para que você esteja participando dos cultos que estaremos prestando ao nosso Deus. A palavra de Deus para nós hoje não poderia ser diferente, fala a respeito da ressurreição, a doutrina da ressurreição e da certeza que todos nós estamos neste caminho que nos foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Este capítulo é o capítulo que desenvolve a doutrina da ressurreição. Doutrina importante, fundamental para a fé cristã. Sem esta doutrina não há cristianismo. Sem a possibilidade de estarmos como nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi a primícia na eternidade, na glória, caminhando para uma nova vida, uma vida eterna, seria impossível estarmos cultuando ao único Deus verdadeiro. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, começando com o verso de número 16, diz a palavra de Deus: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra viva, poderosa, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo Jesus. Obrigado porque a Tua palavra fala aos nossos corações, a Tua palavra fortalece a nossa fé. Obrigado que podemos caminhar nesta vida plenamente certos que o Senhor escreve a nossa história. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra nos ensina a doutrina a qual nós cremos, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que nós ressuscitaremos também com Ele para estar eternamente com Ele na glória. Louvado seja o Teu nome por essa certeza que vem aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, culto da ressurreição, nós lembramos da pessoa de Cristo Jesus, do caminho que Ele trilhou na história da nossa salvação,
Nós lembramos que Ele veio até nós, o seu nascimento, Ele esteve conosco e dividiu a história antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. Nós lembramos do seu desenvolvimento, do seu crescimento no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra, no desenvolver da sua estatura, na presença dos homens, e como Deus homem, assim cresceu em nosso meio, nasceu de mulher, esteve entre nós, viveu a nossa realidade, iniciou o seu ministério, através do seu ministério, abençoou a todos que ali estavam ao seu redor, deu condições para que a igreja fosse formada e colocada em cima de pilares bem estabelecidos, que Ele mesmo escolheu segundo a sua vontade. Depois disso, Ele comunicou o evangelho da salvação, e todos puderam ali conhecer a verdade, e essa verdade entrou nos corações, e foi potencializada pelo Espírito Santo, e essa igreja agora recebe a capacidade de comunicar, ensina aos seus apóstolos como isso deve ser feito, depois lhes comunica que ele há de morrer, e por várias vezes Jesus diz que passará pela morte, também comunica que há de ressurgir, mas mesmo assim os discípulos têm dificuldade de entender esse caminho da ressurreição e esse caminho de morte, de sepultamento. Eles enfrentam essa cena com pouco entendimento humano do que está acontecendo. E posterior a isso, há a possibilidade que a igreja esteja colocada sobre o mesmo pilar, através do envio do Espírito Santo de Deus para conduzir a vida da igreja. Sim, queridos, esta doutrina é uma doutrina importantíssima, para não perdermos a visão do Deus da ressurreição, o Deus que trouxe aquilo que estava morto à vida, especialmente e primeiramente, pela primeira vez acontece isso na pessoa de Cristo Jesus. Momentos anteriores nós tivemos várias cenas, e várias pessoas ressuscitaram, mas não ressuscitaram para a glória, ressuscitaram para o seu mesmo corpo. Cristo Jesus ressuscita para a glória, com o corpo glorificado, abrindo as portas da eternidade, para todos aqueles que estão nele, possam adentrar a eternidade na glória do Senhor, eternamente, para viver na glória, de onde nunca deveríamos ter saído. O Deus da ressurreição é aquele que nos traz uma felicidade para a eternidade, e não para retornarmos a essa terra. Isso já aconteceu em vários momentos, isso prova a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Várias pessoas já ressuscitaram, mas agora esta ressurreição nos joga em direção à glória, e de lá ficaremos eternamente glorificando a Deus, assim como Jesus Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele é a primícia e nós somos a sua igreja. A igreja de Corinto tem uma dificuldade tremenda, porque a ideia da ressurreição, nem tanto quanto a ressurreição de Jesus, mas a ressurreição de mortos, é um contrassenso à filosofia grega, que se impregnou na igreja, veio junto com aqueles que haviam se convertido. A região da Grécia, da qual Corinto faz parte, a filosofia grega é que a matéria é má e o espírito é bom. E não há uma leitura de espiritualidade perfeita, onde o espírito livre da matéria, na filosofia grega, tem que retornar à matéria.
E para eles isso é um grande contrassenso, porque se nós já estamos livres daquilo que é mal, para que retornar aquilo que é mal, se o espírito que é bom já está livre da matéria? E esse conhecimento para a igreja de Corinto e para os gregos tem grande dificuldade de aceitação. E essa igreja tem essa dificuldade no momento em que ele lê pela primeira vez a possibilidade de ressurreição e entende que Jesus Cristo foi aquele que venceu a morte e pôde ressurgir dos mortos e voltar e falar com os seus discípulos e dar-lhes as últimas instruções. É importante para que nós entendamos isso, porque somente assim compreenderemos a plenitude do Evangelho. E isso está aqui no verso de número 3, o Evangelho está posto na pessoa de Cristo Jesus. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o Evangelho está posto. Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus foi sepultado e Cristo Jesus ressurgiu. E não é possível termos Evangelho sem a ressurreição de Cristo. É necessário que o Evangelho seja completo, pleno, a sua morte, o seu sepultamento e também a sua ressurreição. E a igreja de Corinto fica com uma grande interrogação, porque se os filósofos gregos dizem que a carne é má, por que Jesus tem que retornar à carne para vencer a morte? O próprio Paulo orienta a igreja e pergunta a ele, verso de número 12, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há a ressurreição dos mortos? E se não há a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. O nosso entendimento na doutrina da ressurreição, que ela é indispensável para o nosso entendimento da vida presente. Nela está inserido todo Evangelho. A vitória sobre a morte é a consumação da boa nova e do Evangelho de Cristo Jesus. Não, queridos, não vamos ficar vagando de corpos em corpos, passando um tempo aqui na terra, indo de um corpo para outro. Morremos e ressurgimos em outro corpo, depois morremos e ressurgimos em outro corpo. Essa não é a ressurreição de Cristo, esta é a encarnação de Espírito que nada provê para a eternidade. Não nos coloca na glória eterna, também não vamos para o purgatório, sofrer para pagar os nossos pecados, porque essa leitura nos coloca distante do Evangelho de Cristo Jesus, e não há fundamentação bíblica em nenhuma dessas leituras. Há somente uma possibilidade, que nós trilhemos o mesmo caminho que Jesus Cristo trilhou, juntamente com a sua igreja. Todos nós, em Cristo Jesus, ressurgiremos com corpos glorificados para viver eternamente na glória, na sua presença. Por isso esse momento é tão importante para a vida da igreja. Ele faz toda a diferença para a vida da igreja, tanto na sua morte, quanto no seu sepultamento e agora na sua ressurreição. É dia de louvor, é dia de adoração. Foi-nos aberta a porta da eternidade, foi consumada a via crucis e o caminho do Evangelho está à disposição de todos nós que em Cristo Jesus caminham até chegar na glória. O Deus da ressurreição, queridos, é o Deus que nos traz felicidade para a eternidade. Ele não traz simplesmente alguns conceitos e alguns valores cristãos para passarmos os nossos dias
aqui na terra, talvez 70, 80 anos. É possível que nós tenhamos que viver esse tempo aqui na terra, olhando para esta ressurreição e estarmos na glória, almejando, expectando esse grande momento, onde a igreja há de estar com o Senhor eternamente. Isso traz a felicidade plena aos nossos corações. Não é simplesmente um cotidiano neste mundo, a vida cristã, mas ela aponta para um momento eterno na glória com o Senhor. Essa leitura filosófica pode estar em nossos corações, assim como nós estamos passando por tempos difíceis e nós estamos vendo pessoas morrerem. Isso é divulgado por toda a sociedade, como as pessoas morrem e o número de pessoas que estão morrendo. Essa é uma boa hora para você olhar para a doutrina da ressurreição e saber que esta morte que está aí em todos os outdoors do mundo não vai impedir, não vai fazer com que você esteja fora do rol daqueles que viverão eternamente em Cristo Jesus. É uma boa hora para pregarmos essa doutrina, a doutrina da ressurreição, quando se fala de morte, quando se fala daqueles que vão de passar pela sepultura. Essa é uma hora especial para dizermos que aqueles que são felizes são aqueles que vão adentrar a eternidade. E essa convicção de vida para vivermos aqui na terra enche o nosso coração de felicidade para entrarmos na glória. Aguardamos aquele grande dia onde todos nós, com corpos glorificados, estaremos para sempre na presença do Senhor. Este é o nosso grande ideal de existência. Não estamos preocupados tanto assim com quanto tempo vamos passar na terra, mas estamos interessados na felicidade que perdura eternamente, que vai nos conduzir eternamente com os nossos queridos na glória do Senhor. Em primeiro lugar, queridos, eu queria que nós víssemos que o Deus da ressurreição é o Deus que nos dá uma fé exercitada, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E uma fé vã é uma fé que não se exercita, é uma fé de mero conhecimento, é uma fé de meras informações. Não crer na ressurreição de Jesus é nós não entendermos que como Deus influencia o nosso crer aqui na terra. Há uma dimensão sobrenatural na doutrina da ressurreição, na capacidade de crermos. As coisas não são tão lógicas e tão capazes de serem mensuradas. Há uma intervenção do Deus do seu sobrenatural, tornando o sobrenatural natural para nós. Muda-se a cena da nossa existência, e quando nós vemos os mortos, nós olhamos para os mortos e falamos: olha, Jesus Cristo ressuscitou. E aquele que ressuscitou abriu a porta da ressurreição para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Quão triste seria chegar no sepultamento e falar: olha, não podemos fazer nada, agora já acabou, a vida se encerrou, não temos mais condições, o que ele tinha para fazer ele fez, e com certeza com respeito à salvação em Cristo, já se findou, mas o destino eterno já está traçado para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Sim, queridos, nós não podemos aqui traçar esse destino, somente o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Então, tanto quanto para
todas as teses doutrinárias do cristianismo, para a doutrina da ressurreição, a fé do conhecimento se soma à fé do sentimento que se forma, soma a fé do fazer e do realizar. Para a doutrina da ressurreição, a fé é tão dinâmica e deve ser tão exercitada quanto para as demais doutrinas do cristianismo. Ah, pastor, eu creio que realmente o Evangelho é verdade. Se você crê que o Evangelho é verdade, você crê na ressurreição dos mortos e que Cristo é a primícia dessa ressurreição. Queridos, sem ressurreição não há Evangelho. Não dá para crermos em todos os outros preceitos cristãos e não crermos na ressurreição de Cristo e da sua igreja, para estar eternamente na glória, louvando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Quando nós morremos, queridos, deixamos essa existência terrena e ficamos com o Senhor, aguardando a ressurreição, a vinda de Cristo Jesus e a ressurreição da igreja, onde todos nós receberemos os nossos corpos, agora não mais naturais, mas glorificados. Esta é a porta e esta é a vitória que Cristo Jesus traz para nós na sua ressurreição. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo Jesus nos trouxe vida, e esta vida veio pelo amor e pela misericórdia de Deus, e nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que grande verdade! E aqui Paulo faz uma pergunta retórica, e ele diz: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se a dimensão do seu cristianismo não inclui a ressurreição dos mortos, a sua fé tem que ser revista, porque o Evangelho tem no seu interior a ressurreição daqueles que vivem em Cristo Jesus. Todos ressuscitarão, tantos os que caminharão para a glória eterna, quantos que caminharão para a perdição eterna. Todos estarão na presença do Deus no dia do juízo, uns para a glória eterna e outros para a perdição eterna. E essa ressurreição nos dará destino final, ou em felicidade, ou em sofrimento eterno. Aqueles que estão em Cristo Jesus irão para a felicidade eterna, e aqueles que estão sem Cristo Jesus e não falaram sim para o Evangelho e não permitiram a transformação definitiva na pessoa de Cristo, estarão indo para o sofrimento eterno, para o lago que arde fogo e enxofre, a saber, a sua segunda morte. Apocalipse capítulo 21. A fé deve ser exercitada na doutrina da ressurreição, o Deus da ressurreição. Em segundo lugar, o perdão será a libertação dos nossos pecados, diz o texto, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição de Cristo Jesus, o Deus da ressurreição, traz nós a libertação dos pecados. Somos perdoados eternamente por Deus. Somente esta mudança pode acontecer no Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que receberam o Evangelho poderão ter acesso e perdão dos seus pecados. E se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, queridos, o arrependimento
trará aos nossos corações, na ação do Espírito Santo, a convicção do pecado. E somente através do derramar do sangue de Cristo e da ressurreição de todos nós podemos dimensionar a grandeza desse perdão. E assim Jesus Cristo faz o quê? Ele chama a atenção da igreja no momento da ceia, e esta é uma ceia de ressurreição que vamos deixar para tomar juntos, no momento que estivermos em culto presente, todos juntos aqui. Mas neste momento, Jesus Cristo alude à condição de pecadores, e Ele dá-nos o pleno entendimento, para que a doutrina da ressurreição faça diferença para nós, que apesar de sermos pecadores, somos salvos pelo Evangelho na pessoa de Cristo, e passamos a não viver mais, mas Cristo viver em nós, e caminhamos em direção à glória. E ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando ele diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele espera que eu e você, nesse tempo aqui na terra, baseado na felicidade eterna que Ele tem reservado para nós, pós-ressurreição, que nós nos voltemos para Ele, arrependidos daquilo que fizemos, que nos separou do próprio Deus. E por isso a Santa Ceia, a ceia do Senhor, a Eucaristia, nos chama a atenção para estarmos na presença de Deus, examinando os nossos corações. Sim, queridos, nosso coração é tendente ao mal e depõe contra a ressurreição. E assim como os filósofos gregos, passamos a entender que a nossa matéria é má, que por sermos pecadores caminhamos em direção ao mal e somos guiados pelo mal. Mas Cristo Jesus reverte essa cena e diz: olha, no meu Evangelho e na minha ressurreição, todos vocês já estão arrolados no livro da vida, e estão assentados nos lugares celestiais em mim mesmo, diz Jesus. Essa plena certeza toma conta dos nossos corações, e quando examinamos a Ele, nós podemos comer do pão e beber do cálice. Temos a plena cena da ressurreição expressa através da mesa. O sangue derramado nos purificando de todo pecado, o corpo sacrificado nos unindo como igreja do Senhor. Sem ressurreição, queridos, não há perdão. Sem ressurreição não há evangelho. E agora, sem ressurreição não há perdão. Não temos como ser redimidos dos nossos pecados. Somente através da ressurreição de Cristo e da caminhada da igreja em direção à ressurreição, lá chegaremos e estaremos perdoados dos nossos pecados, arrependidos como ação do Espírito Santo e confessando os nossos atos e reconhecendo o nosso pecado. Estamos dizendo sim à ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz: toda vez que você fizer isso, lembre-se de mim, faça isso em memória de mim, porque eu voltarei e buscarei vocês para estar na eternidade. E finalmente o texto também nos fala a respeito da esperança. Diz lá o texto da palavra: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E eu gosto de fazer a leitura positiva desse texto, que diz assim: se a vossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, você é o mais feliz de todos os homens. A sua esperança é posta na pessoa de Cristo Jesus, e esse Cristo Jesus é o Cristo que morreu, foi sepultado e ressuscitou.
A possibilidade de continuarmos a viver é somente na pessoa de Cristo Jesus. E esta esperança não tem limites, e ela nos joga em direção à glória eterna de Deus. A força que nós temos para viver em meio a tribulações aqui na terra, é através desta esperança que adquirimos e somos capazes de suportar as angústias do tempo presente. A esperança que nós temos está posta na glória eterna de Deus. As tribulações hão de produzir em nosso coração perseverança, experiência, e nós cresceremos na visão desta esperança eterna, de estarmos na glória eternamente com Cristo Jesus. Nossos corpos estarão na presença de Cristo Jesus, glorificados, para glorificar a Deus eternamente. Ali estaremos com todos aqueles que amamos, aqueles que são vinculados a nós pela própria base da aliança cristã, pela unidade da sua igreja. Não estaremos presos a ninguém, porque o nosso conhecimento será um conhecimento perfeito e ao mesmo tempo unidos a todos, numa dimensão de perfeito conhecimento. Conheceremos a todos, porque a dimensão parcial já foi vencida. A terra ficou para trás e agora estamos nos céus, na glória com o Senhor. Termino dizendo, queridos, que o Deus da ressurreição nos dará fé para passarmos pela vida terrena. Queridos, precisamos desse crer para viver o nosso tempo. O Deus da ressurreição nos dará o perdão para mantermos esta comunhão com Ele, que só será possível chegarmos à sua presença com os corações puros e sinceros, lavados no sangue de Cristo Jesus. O Deus da ressurreição nos dará esperança na ressurreição para a glória eterna. Você não ficará aqui na terra, e você não terá o fim da sua existência, e aquilo que era mortal se revestirá de imortalidade. Estaremos para sempre com o Senhor, que será tudo em todos. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus fortaleça a sua fé e que você possa crescer nesta visão da glória eterna de Deus. Meus queridos, hoje também é dia onde nós olhamos para o sacrifício de Cristo. Jesus Cristo, no momento que Ele estava preparando esta mesa para os seus discípulos, era um momento simples, numa casa simples, com um alimento simples. Ele tinha as suas mãos, o pão e o vinho, e ele viu o grande momento ali para marcar a história da igreja. Ele comunica aos seus discípulos que ele há de morrer e que ele deverá ressurgir, que os discípulos deveriam estar preparados para esse momento especial na vida da igreja, para crescimento deles mesmos. Ele chama os seus discípulos que se reúnem à mesa, e ele pega o pão e parte o pão, e disse: este aqui é o meu corpo, corpo que será sacrificado para que vocês tenham vida como igreja, como povo de Deus. Esse corpo sacrificado é o corpo de Cristo, da qual deixo a igreja para que vocês vivam através desse fortalecimento da fé, que estamos todos unidos em mim mesmo de Jesus.
ele pega o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Lembrando da cena da minha crucificação, lembrando do tempo que passei na sepultura, lembrando do tempo em que ressurgi dos mortos, e durante um tempo passei com vocês comunicando as últimas instruções para a comunicação do Evangelho a toda criatura. Queridos, o pão e o cálice traz a nós a lembrança da ressurreição de Cristo, do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Comei dele todos, diz o Senhor Jesus Cristo, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma ele tomou o cálice e disse: bebei dele todos, esse é o cálice da nova aliança, que é dado por vós, para a purificação dos seus pecados. Se uníssemos o pecado do mundo inteiro, uma gota do sangue de Cristo era suficiente para purificar toda a humanidade, mas ele é eficiente para nós que confessamos e nos arrependemos das nossas falhas em Cristo Jesus. Fica aqui, queridos, a agenda. Próximo domingo de culto presencial, estaremos todos juntos celebrando a ceia do Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor nos deixou o pleno entendimento da tua morte, do teu sepultamento e da tua ressurreição. Obrigado porque temos vida em ti, estávamos mortos e agora estamos perdoados dos nossos pecados. Obrigado pela mesa que está diante de nós, que não é nossa, mas que é do Senhor, pelo corpo sacrificado e pelo sangue derramado por nós, pela tua igreja. Ó Senhor, nos dá que possamos celebrar esta ceia, tão logo o Senhor assim abra essas portas e possamos estar juntos. Obrigado, Senhor Deus, porque nesse tempo a tua presença pode ser sentida por nós, no conduzir do teu Santo Espírito. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, convido os irmãos a que cantemos uma oração dedicada ao Senhor Jesus. Igreja Militante, é o hino de número 300. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Cantemos ao Senhor. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que
estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Oremos, queridos, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela bênção de estarmos, Senhor, podendo cultuar a Ti, louvando, adorando e glorificando ao único Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos também lembrar, trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, que enche o nosso coração da plena certeza do Teu perdão em Cristo Jesus, e que fortalece a nossa fé na nossa caminhada aqui na terra, até estarmos eternamente com o Senhor ressurretos na glória, preparados para o Teu culto e para a Tua adoração, para glorificarmos o Teu nome como igreja Tua. Ó Deus, muito obrigado pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, pela abertura da porta para estarmos na eternidade, na glória, eternamente com o Senhor. Queremos te agradecer por essa firme convicção que temos como igreja tua, estaremos para sempre com o Senhor na glória. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós intercedemos por aqueles que estão doentes, que estão no seu leito de dor e de sofrimento. Tem misericórdia, Senhor. Assiste, Senhor Deus, e dá condições para que passem por esse tempo difícil. Oramos por aqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos nesta vida terrena, que aguardam estar, Senhor Deus, sendo consolados pelo Teu Santo Espírito e fortalecidos na sua capacidade de crer e de viver, Senhor Deus, na terra, diante da saudade que adentra os seus corações. Oramos por aqueles que estão passando por necessidade e pedimos uma intervenção poderosa do Senhor sobre a vida de cada um deles, que seja confirmada a Tua palavra, que eles não passem necessidade, porque são o Teu povo, Senhor Deus, chamado pelo Teu nome. Esteja conosco, Senhor Deus, ao sair desta casa. Obrigado porque podemos cultuar a Ti como igreja. Esteja em cada lar de cada irmão que está participando nesse momento de adoração e de culto. Que essa data tão especial, onde lembramos da ressurreição de Jesus, impacte o nosso dia e a nossa mente, o nosso coração possam estar olhando firmemente para o Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração, de ressurreição aguardada no Espírito, esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto desta manhã, o culto de ressurreição, mas queremos convidar você que está conosco para participar novamente às 18 horas. Mais um culto que estaremos aqui celebrando ao nosso Deus, em gratidão, entregando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração por esse novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu na ressurreição. Vamos celebrar a nossa vitória, o nosso perdão, a fé viva que ouvimos nesta manhã e a esperança também viva que o Senhor nos trouxe, de que o Senhor está conosco, Ele conduz todas as coisas. Queremos lembrar você da agenda da igreja nessa semana. Temos aí uma agenda de atividades online,
Na terça-feira, a nossa sociedade feminina, a SAF, tem a sua reunião às 19h30 pelo Zoom. Temos também, na quarta-feira, o culto de oração e mensagem, o estudo bíblico, às 19h30. Nesse mês, quem está trazendo a mensagem para nós é o nosso irmão Josias, o presbítero. Está lá gravado no YouTube, nesse mesmo canal onde você participa do nosso culto. Quinta-feira temos o Zoom da família, onde você, como sua família, pode participar de um tempo de comunhão, onde a palavra de Deus é trazida para nós, um tempo de intercessão mútua, onde podemos compartilhar nossos motivos, nossos pedidos. Então você pode participar. Aos sábados, creio que quinzenalmente, a agenda da UCP, que é a atividade das crianças, às 10h30 da manhã também, não sei se é pelo Zoom ou se é pelo Meet, mas tem a reunião. Creio que no próximo sábado vai ter essa reunião das crianças, dos adolescentes às 18 horas e dos jovens às 19h30. Então, nós estamos aproveitando a bênção que é a internet, né, para podermos continuar mantendo a nossa comunhão e proclamando as verdades, as virtudes do nosso Senhor Jesus. Nessa semana também, a terça-feira, às 19h30, tem a reunião do nosso conselho aqui da igreja. Então, os irmãos estejam intercedendo. Às 19h30, na terça-feira, né? Dia 6 de abril, a reunião do conselho. Então, os irmãos estejam orando por nós, pelos presbíteros, pelo pastor, para que tenhamos um tempo de decisões aprovadas pelo Senhor. Você está aí assistindo a gente pelo YouTube? Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se você for aí na sua tela, geralmente está à direita, no rodapé da tela, tem lá inscreva-se ou inscrever-se. Clica ali no inscrever-se, você vai ser um membro do nosso canal. Também tem um sininho por aí, que eu não lembro onde fica, mas se você clicar nesse sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, uma pregação, ou o próprio culto, você vai ser notificado no seu celular, no seu computador. E assim você vai estar participando mais ativamente dos nossos cultos aqui. O Marco está me dizendo o quê? Ah, sim, não tem escola dominical hoje. Hoje nós suprimimos a escola dominical por causa do tempo de Páscoa, para estarmos dedicados a cultuarmos ao Senhor em família. Então, a EBD volta no próximo domingo também, online. Tá bom? Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a noite, até às 18 horas. Vamos ouvir o pós-lúdio, encerrando o nosso culto.